Oi, amores, tudo bom? Será que você quer um relacionamento amoroso, se sente pronto para ele, mas ainda não aconteceu? Então eu quero trazer aqui uma reflexão com esse podcast para que, querendo ou não, seja mais uma hipótese que você possa observar e se analisar, né? Se autoconhecer, que o autoconhecimento tem muito poder aí nos nossos relacionamentos. A gente saber o porquê a gente age de uma forma, a gente perceber que a gente age de alguma forma que às vezes a gente nem percebe, né? Então se pergunte, será que de alguma forma você afasta as pessoas? Como que você vai saber disso? Pergunte para você mesma, como que as pessoas se sentem perto de você? Será que as pessoas se sentem importantes quando conversam contigo? Né? Porque no fim das contas, gente, tá todo mundo tão carente, querendo se sentir reconhecido, olhado, importante, que as pessoas estão precisando dessa atenção, precisando de serem olhados, né? Precisando serem vistos lá no fundo, lá na alma. E muitas vezes a gente está tão preocupado em não se abrir para a relação, em função das vezes algum trauma, alguma questão, algum relacionamento que não deu certo no passado, e a gente acaba projetando sutilmente naquela pessoa que acaba de chegar as nossas emoções que são ligadas a questões do passado. Então, às vezes eu me fecho, às vezes eu não sou tão amorosa quanto eu poderia ser nas mensagens, não correspondo, a pessoa escreve um monte, eu escrevo só eu também, mando um emoji, não correspondo na mesma medida, ou às vezes eu posso estar sendo mais dura do que eu percebo. Gente, eu vou falar para vocês que eu tenho muitas clientes que não percebem como elas são duras às vezes nas conversas, né? E por que é dura? Porque é uma pessoa dura? Não, são pessoas maravilhosas, mas são pessoas que muitas vezes têm medo de abrir o coração e se machucar. Então tem medo de ser analisadas, tem medo de ser julgadas, tem medo de se relacionar mesmo. E às vezes esse medo todo não é consciente, e aí que está a questão. Porque enquanto a gente estiver inconsciente, a gente não tem força para mudar. Por isso eu convido você a uma reflexão profunda, porque às vezes a gente fala, não, eu não tenho medo. Não, eu estou pronta. Só que se a gente for refletir, se as pessoas estão se sentindo assim quando estão perto de você, de alguma forma você não está conseguindo botar o teu amor para fora e mostrar o teu amor. E o que está prevenindo? Por que não está conseguindo? Porque provavelmente de alguma forma tem medo aí, de que se eu me colocar vulnerável, de que se eu me expor, eu posso me machucar, né? Às vezes tem coisas que a gente não lembra, que estão no subconsciente, mas que estão travando a nossa vida, tá? Então é muito importante ficar atento a isso. Como que as pessoas se sentem perto de você? Gente, as pessoas vão analisar o como elas se sentem quando estão perto de você. Então, aquela pessoa que às vezes você está tão preocupada, o que vai avaliar sobre você, o que vai achar de você, ela quer saber, no fim das contas, se ela se sente bem perto de você. É tudo inconsciente, mas a pessoa vai achar que você é muito legal, muito maravilhosa, muito maravilhoso, quando está perto de você, se sente importante, vista, olhada e tudo mais. E aí, pessoal, é um grande problema dos relacionamentos, né? Porque muitas vezes a gente está esperando que todo o nosso reconhecimento, toda a nossa fonte de autoestima, de afeto venha de fora. Eu estou esperando que uma relação venha fazer isso por mim. E aí, às vezes eu encontro uma pessoa e eu faço por ela faz por mim, é maravilhoso, a gente casa. E aí, eu sinto assim, né, como coach de relacionamento, que as pessoas às vezes quando casam entregam para Deus. Agora tá feito. Agora, né, essa questão tá resolvida. Agora eu vou focar em festa de casamento, agora eu vou focar nos filhos, agora eu vou focar na construção da casa, agora eu vou focar nisso, naquilo. E às vezes passa 10 anos de casamento e o casal se afasta muito, sabe? E acaba que
param de se olhar e de se sentirem reconhecidos e importantes um para o outro. E aí que vem as traições, porque muitas vezes a pessoa está se sentindo negligenciada, e não estou falando que está certo, que é o melhor jeito de lidar com isso, mas é o que acontece de fato, a gente não pode fechar os olhos. As pessoas querem se sentir olhadas, importantes, reconhecidas, amadas, sabe? Valorizadas, né? Aquela coisa de esperar na porta de casa quando chega, né? Quem está em casa vai lá, oi, você chegou, que bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, né? Então, mostrar que a pessoa é importante para você, mas às vezes vem os filhos e na correria do dia a dia e do trabalho, a gente negligencia o outro, não olha mais no olho. Então, até inclusive tem o meu e-book lá sobre práticas para relacionamentos de sucesso, que eu super indico para vocês. É só entrar no site priscilamacanhão.com e digitar seu e-mail que você recebe na hora gratuitamente. Então, quando a gente entra numa relação, pessoal, às vezes as pessoas acham que agora está resolvido, mas se você abre uma empresa, você não tem que trabalhar todos os dias nela com afinco para que ela cresça? Se você quer um corpo sarado, você não precisa trabalhar todos os dias na tua alimentação, nos teus exercícios, para que o teu corpo atinja esse objetivo? Por que seria diferente num casamento? Né? Não dá para simplesmente casar ou começar a namorar, entregar para Deus e agora, se for o amor da minha vida, vai dar tudo certo. Não é assim. A gente tem que continuar se autoconhecendo, continuar olhando para os nossos comportamentos, para fazer as nossas mudanças, para ver o que aquela situação na relação está me mostrando sobre mim, o que eu posso aprender com isso, o que eu posso mudar. Mas a gente, às vezes, quando as coisas param de caminhar tão naturalmente, do jeito, naquela fase, né, do amor inicial e tal, às vezes a gente simplesmente começa a achar que o problema está no outro, eu começo a pontuar todos os defeitos que tem o outro, tudo que eu não gosto no outro, e eu me convenço que o problema é isso. É tudo que o outro faz que eu não gosto. Mas, se o outro tem alguma questão, eu também tenho. O relacionamento é sempre responsabilidade dos dois e é sempre uma boa forma da gente se olhar no espelho e ver o que está mostrando ali sobre mim. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com essa necessidade, às vezes, de colocar a segurança acima do amor. Então, por muitas pessoas colocarem a segurança acima do amor, acabam se fechando para o amor sem mesmo perceber. Então, às vezes, acabam, quando vão conversar com uma pessoa, um possível candidato ou candidata, né? Às vezes trazem aí um tom que mostra relacionamentos anteriores. Eu lembro uma vez que eu atendi uma cliente e ela estava falando que estava com dificuldade no Tinder, né? E, gente, tá todo mundo com dificuldade no Tinder. Não é uma ferramenta que tem uma resposta rápida, fácil e tudo mais. Tinder não é uma coisa que flui. Funciona, sim, é possível, sim, mas é demoradinho, né? Porque até você, enfim. Então, funciona sim, mas não é uma coisa fluida. Então, se você está se sentindo rejeitado porque as conversas não fluem no Tinder, não sinta, tá todo mundo no mesmo barco, né? É uma coisa que qualquer coisa distrai, não tem muita empolgação no começo, porque é difícil, né? Do nada começar nessa conversa e engatar. Mas, enfim, acontece. Agora, se você está se sentindo às vezes... voltando na história, agora eu lembrei da minha cliente e ela me comentando que estava com dificuldade no Tinder e tal, porque as pessoas todas paravam de conversar, mesmo quando a conversa já tinha engatado, paravam de conversar. Então, já demora para engatar uma conversa, a hora que engata as pessoas sumiam. E eu pedi para ela me mandar os prints da conversa. E aí, porque, né, eu consigo muito nessa leitura perceber o que a pessoa estava sentindo. E quando eu li as coisas que ela tinha escrito, eu percebi que na voz dela, ela estava, no texto dela, ela estava demonstrando a insatisfação, a raiva que ela tinha ficado das questões do passado, das relações do passado que não tinham dado certo. E isso estava, de uma certa forma, traduzindo, e ela estava acabando jogando isso de uma forma muito sutil, mas as pessoas percebem, né? Porque o que as pessoas percebem? A pessoa percebe que não está agradando. Ela vai achar que é com ela, que é porque ela não está agradando, é porque as pessoas sempre levam para o lado pessoal, mas a verdade é que ela estava, de uma certa forma, mostrando as emoções que estavam ali guardadas em função
de outros relacionamentos. E ela estava meio que querendo dar uma liçãozinha de moral, assim, de uma forma bem sutil e bem leve, já nas conversas. Não, mas é porque relacionamento tem que ser equilíbrio do dar e receber, né? Não, mas é porque relacionamento tem que ser não sei o quê. Então, meio que já trazendo, nos momentos iniciais de primeiras conversas, já mostrando que estava insatisfeita com as relações anteriores, que tinham dado errado, enfim. Então, e às vezes tem várias outras coisas, assim, que às vezes a gente meio que é meio dura no jeito de falar, no jeito de responder e não percebe. Então, se você acha que tem alguma possibilidade disso estar acontecendo, ou você tem alguma dúvida, pergunte às vezes para as pessoas, e a maioria das pessoas não tem coragem de falar, né? Mas às vezes você pode perguntar para uma pessoa assim que não tenha muito o que perder, né? Tipo assim, não seja tão tua amiga, às vezes uma pessoa que você estava se relacionando e sumiu. Às vezes é importante pedir um feedback, sei lá, né? Alguém que você acredite que falaria a verdade, como que elas se sentem perto de você. Porque, sim, as pessoas vão escolher ficar onde elas se sentem acolhidas, onde elas se sentem vistas, reconhecidas, importantes. Porque, querendo ou não, tá todo mundo aí com essa questão de autoestima. Muitas crianças passam por essa questão de que às vezes o pai e a mãe trabalham muito, ou tem mais outros filhos para cuidar, às vezes trabalha fora também e cuida dos filhos e sabe, um monte de coisa. Às vezes está indisponível porque tem uma depressão, uma doença, alguma coisa. E a criança, a criança pequenininha, ela não tem essa capacidade de entender o que é uma depressão. Ela interpreta que não estava disponível para ela, eu não sou boa o suficiente, não fui amada o suficiente. Fica essa carência. E às vezes, então, acontecem coisas reais e às vezes acontecem coisas imaginárias, porque para uma criança é tudo muito grande, né? Para uma criança um dia é um ano, para uma criança falar que uma quadra é uma cidade, é tudo muito, muito grande. Então, às vezes, algum momento de alguma questão que a mãe falou assim, pera, não posso falar com você agora, ou alguma coisa pequena, a criança já entende como rejeição, já entende como não tem tempo para mim, não me ama o suficiente, senão não teria falado comigo assim. Porque, às vezes, imagine uma mãe, às vezes que tem 3, 4 filhos, às vezes a gente perde a cabeça, eu não tenho filho ainda, né, tá na barriga, mas às vezes a gente perde a cabeça com alguma situação. E não tem nada a ver com a criança ou com as pessoas que estão em volta. Às vezes é uma questão emocional nossa. E aí vem aquela culpa da mãe de ter tratado mal e tal, mas enfim, o filho já ficou com aquilo. Então, só para dizer que está todo mundo nesse barco, às vezes sentindo uma carência, que pode ter uma causa real ou imaginária, mas o fato é que todo mundo gosta de se sentir acolhido, percebido, reconhecido. E se você vai nesse tom mais duro por causa das tuas questões que você está se protegendo, a pessoa acha que é com ela, que ela não está sendo vista, acolhida, recebida, e se sentindo importante perto de você, ela acha que você não está dando importância, que você talvez se sente superior, enfim, as pessoas vão lidar com as feridas delas. E aí o bicho pega, porque aí você acaba afastando as pessoas de você. Tá bom, amores? Era isso que eu tinha para falar por hoje. Espero que vocês estejam gostando e que vocês se inscrevam lá no canal para receber os e-books, no canal do YouTube e também no site priscilamacaião.com para receber os e-books. Também no canal do Telegram eu sempre coloco algumas oportunidades, algumas questões ali que eu estou trazendo de uma forma bem espontânea, algum comentário sobre alguma coisa que aconteceu no meu dia, sem edição, só gravo o áudio lá. E se você quiser escutar, entra no canal do Telegram, que também é Priscila Macanhão, tá bom? Beijos para vocês, até o próximo podcast. Tchau, tchau.